Hoje nós entramos no capítulo 2. Aí você pode pensar assim, pô, já está acabando, calma, né? Tem muita coisa pela frente ainda. E a gente está dentro de uma subsérie, dentro do livro de Romanos, que é justamente vendo a ideia do reinado universal do pecado, né? O primeiro capítulo, até o verso 17, o apóstolo Paulo vai apresentar o evangelho, o pregador, a mensagem, as suas credenciais. E o versículo 17 e 18 do capítulo 1, ele apresenta o evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, não é? Que é a salvação que vem pela justiça de Deus. Mas aí, antes de chegar lá no capítulo 4, que a gente tanto gosta, que é a justificação pela fé, que vai trazer a história de Abraão, toda aquela história, né? Até o 8 é só benção, né? Mas antes de chegar nisso, não esqueça que a carta de Paulo é uma das maiores obras literárias que já foram compostas pelo homem, né? É inspirada por Deus e a gente vê toda a inteligência retórica de Paulo. Então, Paulo, quando está escrevendo a carta, ele dá uma pincelada sobre o que é o Evangelho, mas antes de entrar nele propriamente dito, ele prepara o cenário. Ele traz a má notícia para ressaltar ainda mais a boa notícia, que é o Evangelho, não é? Então, Paulo vai mostrar onde nós estávamos, a intensidade do pecado, o nível do pecado que existia sobre a humanidade, para mostrar quanto o Evangelho é precioso e poderoso para resgatar o homem caído. Então, preste atenção. Depois de expor que todos estão sujeitos à ira de Deus e que precisam do poder redentor do Evangelho, você lembra, né? O final do capítulo 1, a gente viu domingo passado, que Paulo vai expondo que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimiram a verdade de Deus. Esses homens pegaram a verdade de Deus, Deus se apresentou para toda a humanidade, e a humanidade não quis saber de Deus, simplesmente o sufocou. Né? A ideia ali de suprimir é justamente essa, é matar por afogamento, guardar numa gaveta, fingir que nada aconteceu. E essa foi a atitude do homem, né? O homem não quis saber de Deus, e a ira de Deus foi manifesta dos céus, porque o homem, conhecendo a Deus, não quis nada com Deus. E Deus, assim, o entregou como uma punição de retribuição. E o homem foi descendo cada vez mais a estágios terríveis devido ao pecado. Então, Paulo mostra uma grande lista, né? E deixa a bola, digamos assim, quicando. Porque enquanto ele está apresentando como a humanidade se encontra, chega aquele caba mais, né, mais coisado, mais diplomata, mais engenheiro, assim, mas chega do lado de Paulo e fala assim, olha aí, a bagaceira. Ainda bem, Paulo, que a gente não é assim como esse povo, né? Isso aí é quem não conhece Deus, isso aí é gentil, não é? É esse povo que está afastado de Deus. Somos diferentes, somos judeus, temos a lei. Estamos em um outro patamar espiritual. Só que Paulo, ele volta seus olhos, depois de tecer todo o capítulo 1, justamente para o judeu legalista e o crítico gentil moralista, destacando que tanto um como o outro, tanto judeu e gentil, são culpados porque não vivem de acordo com o que sabem. A eles foi, tanto judeu e gentil, Deus revelou-se, apresentou quem ele é, e ambos não quiseram conversa com Deus. Tanto os judeus legalistas quanto os gentios moralistas se justificam diante de Deus pelos seus méritos, sejam eles étnicos ou éticos. O judeu, ele se justificava diante de Deus porque era povo escolhido. A gente é a nação eleita, povo de Deus, aí tudo mais. Aí quando eu fiquei sabendo dessa história de Jesus judeu também, ó, fechou, é nós. Aqui Jesus está com os judeus e acabou. Porém, quando o evangelho se expande e atinge os gentios, tem aquele gentil refinado, entendeu? Entregue à filosofia, uma pessoa culta, um gentleman. E ele dizia assim, não, eu até sou pecador, mas não sou um pecador tão pecador como esse povo aqui da lista que Paulo acabou de apresentar. Eu sou formado em Boston, eu sou formado, eu tenho diplomas, é diferente comigo, eu não sou um pecador qualquer, eu sou melhor, estou acima da média de outros pecadores. Sou pecador, mas só porque todo mundo é, né? Se não fosse assim, talvez eu não seja, não fosse pecador. Então, Paulo vai apresentar o argumento diante dessa perspectiva. As duas pessoas, que se você olhar,
É toda a humanidade. Quer seja judeu, quer seja gentil. Todos estão debaixo da ira de Deus. Todos estão no mesmo barco. Ambos os grupos, eles praticavam coisas que sabiam que eram erradas, mas condenavam os outros e agiam da mesma forma. Não é? A história do sujo falando do mal lavado, aqui é o sujo falando daquele que nunca foi lavado. Né? Que não existe mal lavado no Evangelho. Se for lavado, está lavado. Né? Porém, a divina revelação do julgamento de Deus vai mostrar que cada indivíduo precisa de transformação. Coloque seus olhos no texto, a gente vai ler ele de uma vez e vamos revisitá-lo durante a mensagem. Coloque os olhos no texto, Romanos 2, do 1 ao 16. Por enquanto na versão NVI, mas vai chegar a versão em nordestês aí, vocês vão ver como é que fica bem diferente. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão os declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência, que os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os, ora acusando-os e defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgará os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta e preste atenção. Será que alguma vez aí, nessa nossa caminhada de fé, a gente já se julgou superior a outra pessoa em algum momento? Assim, um crente ou não crente, olhou assim e disse assim, nossa, que bagaceira. Eu sou muito melhor do que essa pessoa. Sou pecador, mas sou muito melhor do que essa pessoa. Isso por causa, talvez, das coisas que a gente faz na igreja ou fora da igreja. Talvez do dinheiro que ofertamos, do tempo que temos de cristão. Eu sou um crente de 30 anos, não sou um crente de 2 anos. É diferente, ao respeito, a antiguidade é posto. Já dizia não sei quem, né? Ou por seguirmos todas as tradições da nossa denominação. Eu sou um batista raiz, né? É melhor ser um ramo que dá fruto. Raiz já está enterrado, então é meio complicado, né? Você já se julgou melhor do que alguém alguma vez? É claro que sim, né? A gente dá uma julgadinha aqui e acolá, né? Olha assim e diz, nossa, ainda bem que eu não sou como essa pessoa. Ainda bem que eu não faço isso, eu sou um crente de primeira linha. É diferente. Será que nos sentimos melhores do que os outros e nos colocamos em uma posição superior diante de Deus para julgá-los? Será que você se acha mais bonitinho que os outros? Melhor diante de Deus? Ah, peraí, uma coisa é Vinícius falar com Deus, outra coisa é o pai aqui, ó. Deus desliga logo o microfone de Vinícius, ele fica logo em mudo, ó, e vai ouvir o que eu estou falando.
É porque é diferente, eu sou o príncipe de Jeová. Eu sou cabeça e não cauda. Ou então, as meninas podem falar, eu sou a menina dos olhos de Deus. Ele para o que ele está fazendo. Manda os anjos sair de perto. Afastem-se, porque a minha filha vai falar. Eita, Deus poderoso, né? É claro que isso acontece. Que o dízimo é maior, tem mais tempo de crente, ora mais. Nos dias atuais é comum a gente condenar os outros e praticar as mesmas coisas. Porque bom não é julgar as pessoas, bom é julgar e fazer a mesma coisa que elas fazem. E se fazer de doido, né? É isso que define, de certa forma, o pecador caído. A gente adora julgar, adora apontar, mas não olha para nós mesmos, para a sentença que estava sobre nós, quem nós éramos e que ainda nós lutamos para deixar de ser e só seremos na glorificação. Não é isso? É importante a gente cultivar um ambiente de compreensão, respeito mútuo e empatia na igreja. Isso é vital, porque nós somos uma comunidade chamada para ser o novo e o inédito de Deus. Se aqui, quando eu falo aqui, não é entre quatro paredes, não. Até porque tem mais de quatro paredes aqui, né? A gente derrubou até algumas, mas ainda tem mais que quatro paredes. Se aqui dentro, se nós como igreja, não tiver diferença nenhuma, não porque somos melhores, entenda, mas porque estamos em Cristo, do mundo lá fora, tem uma coisa errada. Se aqui tem puxão de cabelo, pescotapa, rabo de arraia, empurra, empurra, tem uma coisa errada. Se somos iguais no proceder, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? O pastor está falando que não é para ser melhor, está dizendo que tem que ser melhor? Não. Estou dizendo que estamos em Cristo. Somos pessoas que reconhecemos os nossos pecados. Amém? Então temos que nos comportar como os pecadores que foram perdoados. Agora, quando a igreja esquece de onde Deus tirou quem éramos, vendidos ao pecado, a gente parece que fica ensoberbecido. E começa a se achar melhor do que os outros. Ah, Deus fez um bom negócio em me salvar. Imagina sem eu no reino. Não dava certo, não. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente mantém um ambiente na nossa comunidade de empatia, de mutualidade, de respeito? Como é que a gente faz isso? Olhando como uma espécie de lembrete para o julgamento de Deus. Pois assim veremos que todos necessitam de arrependimento. Hoje a gente vai fazer o memorial da ceia, e é bom você ter o julgamento de Deus, a ira de Deus que estava sobre nós, sempre em memorial. Nunca esquecer aquilo que estava, a condenação que estava sobre nós. Isso é bem interessante porque tanto o judeu como o gentil, na época aqui de Paulo, né, eles pensavam que podiam se justificar diante de Deus sem arrependimento. Não precisavam se arrepender. Paulo, ele critica, então, a presunção judaica e de qualquer pessoa que se considere superior. Olha o verso 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Paulo aqui ele vai usar um artifício escriturístico, né, literário, para fazer o discurso dele como se ele estivesse falando para um amigo imaginário. Por isso que você vai ter aí, ó, várias vezes você. É como se ele estivesse falando para alguém, mas esse alguém é um judeu. Ele está pegando aqui, ó, você é judeu? Ah, que bom estar aqui. Enquanto eu falo dessas pessoas aqui do capítulo 1, daí o judeu lá, aquele ali, aquele outro, tudo pecador sem vergonha. Tudo pecador miserável, né? Então Paulo, nossa, só quem está aqui é um judeu. Então você que julga o outro, se acha superior? Se acha melhor? Mas à medida que Paulo vai correndo com o seu argumento, dá para a gente entender que ele não está só falando para os judeus. Também tem um espaço para o gentil moralista. Tem um espaço para todo aquele que se julga melhor do que os outros. Que condena o pecado dos outros, mas pratica a mesma coisa. Essa conversa imaginária de Paulo aqui, ela é baseada em fatos reais, né? Essa aqui é, porque você assiste às vezes uns filmes, né? Que é baseado em fatos reais e você vai, que filme é esse? Eu já vi um filme de zumbi que ia aparecer no final.
Em caso de contágio, ligue, baseado em fatos reais. Aí eu disse, meu Deus do céu, isso é perigoso, né? Ainda bem que foi para a banda de lá, né? Dos Estados Unidos. Não vem de lá para cá, não, né? Então, assim, mas aqui é uma conversa fictícia, ele está simulando que conversa com um amigo dele, mas o teor da conversa é real. São coisas que aconteciam na época de Paulo, que circundavam a igreja, o evangelho. E é sobre isso que Paulo está tecendo o seu argumento. Por causa dos judeus legalistas e dos gentios moralistas, eles cometiam os mesmos pecados que Paulo denunciou no capítulo anterior. E o argumento serve para ele, mas para todo aquele que, quando escuta pecado, né, diz amém. Já viu aquela ideia? Essa palavra aqui é para você. Já está errado pregar assim, né? Mas preste atenção. Eu estou falando um pregador imaginário. Essa palavra é para você que é ladrão. Aí o amigo do lado fala o quê? Amém. Fala mais, como diz Vinícius, né? Fala, papai. Vem cá. Só aquela pessoa é pecadora e está ouvindo, o sermão é só para ela? A demonstração de Deus é para uma pessoa só? Então a gente vai orar para Deus mostrar quem é. O pessoal não precisa vir domingo. Agachar gasolina, se arrumar. Vem só uma. E tu é o cara da vez. Vai lá. A gente vai assistir e pronto. Então o argumento de Paulo é para o judeu legalista, é para o gentil moralista e para todo aquele que, quando viu essa lista aqui de pecados, fala, nossa, esse povo está na bagaceira grande. Amém que eu não sou assim. É? Amém que eu não sou assim. Paulo afirma que o julgamento de Deus sobre os pecados é verdadeiro e justo. O verso 2, Paulo vai dizer aí, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Conforme a verdade significa que Deus, quando vai julgar, ele não se importa com a aparência externa, com obras, com a família, se é judeu ou se não é, o que fez ou deixou de fazer. Ele olha diretamente o coração e o estado daquela pessoa diante dele. Não tem para onde correr. Deus, ele julga de acordo com os fatos e os seus fatos. Nós não podemos fugir do julgamento de Deus. Nós não podemos fugir daquele que sabe de todas as coisas. Não há argumento que possamos usar, seja ele ético, étnico, seja lá qual for. Deus julga de acordo com a reta justiça. Tanto o judeu legalista quanto o gentil moralista, eles tinham uma falsa confiança no julgamento de Deus e acreditavam que tinham uma vantagem sobre os outros. Eles achavam, eles tinham uma falsa suposição em relação que eles poderiam pecar e evitar o julgamento de Deus. Pastor, ainda bem que na época de Paulo, que esses crentes assim, não tem hoje não. Tu acha? Uma vez salvo, sempre salvo. Amém. É verdade. Mas tem crente esperto que fala assim, a conta, né? Como é o nome do meme lá da mulher? Ele vai fazendo uma vez salvo, sempre salvo, não vou perder a salvação, tal. Eu posso sair na bagaceira. Afinal de contas, eu não vou perder minha salvação. Olha o verso 3. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Vem cá. Tu está condenando aí o pessoal aí, mas tu faz a mesma coisa, acha que tu é melhor e vai escapar? Tu está perdendo a noção das coisas, não é? Tu acha que vai fugir do julgamento de Deus? Por causa desse pensamento dos judeus legalistas e gentios moralistas, eles desprezavam a bondade, a tolerância e a paciência de Deus. Era simplesmente assim. Se alguém chegasse para um deles e perguntasse assim, como eu faço para ser salvo? Você tem que parecer comigo. Cola no pai, que tu vai saber o que é ser salvo. Está aqui a cartilha. Siga a lei, faça isso, faça aquilo outro. O gentil moralista fala, não, você tem que ser correto moralmente falando, você tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. E passavam uma cartilha e pronto. Fora disso aqui, não tem salvação. Está entendendo? Não tem outra maneira de se converter. Tem que seguir isso aqui. Se não seguir, vai para o inferno. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Ou você imita o que eu estou lhe dizendo aqui, os meus preceitos, ou vai para o inferno. Antes,
No caso assim, eles desprezavam e rejeitavam tanto o caráter de Deus como a maneira que Deus salvava, agindo como se eles tivessem poder, além de julgar, condenar e definir as regras da própria salvação. Viu que coisa pesada, né? Quando a gente coloca o fardo sobre uma pessoa, se achando melhor do que aquela pessoa, julga aquela pessoa sem empatia, a gente vai já chegar na questão do julgamento, viu? Não julgueis. Vai já chegar nisso, calma. Mas a ideia é que a gente põe sobre a pessoa um fardo que ela não pode carregar, que nós não carregamos, mas nos achamos melhores do que aquela pessoa. Então a gente está redefinindo como é a salvação. Redefinindo a salvação. A gente está dizendo que não é pela graça. É pela graça, tudo bem, aquela coisa da cruz, esse negócio antigo de cruz e graça. Mas tem que ter aqui um negócio diferente. Tem que se vestir assim, tem que falar assim, tem que pensar desse jeito, tem que ser desse jeito. Só tem um modelo de crente. Só tem uma forma de ser crente. E é a minha forma. Cola no pai, que tu vai para o céu. E tem que ser meu amigo, porque se eu ficar com raiva, eu lanço no inferno. Amém? Amém não, né? Vocês estão treinados. Alguém quis dizer amém, né? Mas isso é só na época de Paulo ou parece uma coisa atual? É? É uma coisa que devemos pensar. Mas não só isso. Eles interpretavam a bondade de Deus de maneira errada e usavam ela como desculpa para pecar. Olha o verso 4 aí. Como é que começa o verso 4? Esse ou, não é o ou de Deus, o ou, não, esse ou. Preste atenção como é que começa. Ou será que vocês desprezam as riquezas da bondade de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Paulo está fazendo aqui uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que já traz a resposta. Paulo está dizendo, vocês desprezam a paciência de Deus para aqueles que estão perdidos, as misericórdias de Deus com os que estão perdidos, vocês desprezam a bondade de Deus. Vocês acham que a única forma de salvar as pessoas é impor a elas o jeito que vocês vivem, a cartilha de vocês, e vocês anulam a obra de Deus em salvar a pessoa, em levar a pessoa ao evangelho. Por isso que na igreja brasileira evangélica tem muitos prosélitos, mas poucos convertidos. Muitos seguidores de denominação, mas poucos seguidores de Cristo. Porque a gente se importa muito em a pessoa estar cumprindo a cartilha que a gente entrega nas mãos dela. E não se ela está seguindo a palavra, não se ela foi regenerada, não se ela foi transformada, não se ela nasceu de novo. Se dá o dízimo, vem para os cultos, para todos os trabalhos da igreja, não dá trabalho, é céu. É crente. Se não peca, melhor ainda, é mais crente ainda, que é tudo junto. Mas se peca, se tem dúvida, se titubia na fé, não é crente não, você está com o demônio. Manda para lá, manda para outro canto. Não é assim que funciona não, isso nem parece comigo. É sério o negócio, viu? À luz dessa falsa pressuposição que eles tinham, eles achavam tanto que poderiam definir a salvação, o julgamento, as regras para o julgamento, e eles estavam salvos disso. E a coisa vai ficando mais grave. Eles menosprezavam a misericórdia de Deus para salvar o perdido. A bondade de Deus tem o propósito de levar ao arrependimento e não de desculpar pecadores. A misericórdia de Deus não passa a mão no pecador, não faz vista grossa com o pecado. A misericórdia de Deus, ela vai moer a pessoa, vai envergonhá-la, ela vai saber que está errada, mas vai clamar por socorro, por salvação, e Deus vai socorrer essa pessoa. Deus não brinca com o pecado. Deus não passa a mão na cabeça do pecador. Mas quando a gente sai do julgamento de Deus, do critério de Deus, e começa a mediar com coisas, a gente banaliza a ira de Deus, banaliza o julgamento de Deus, banaliza a misericórdia de Deus. Não precisa se arrepender para ter perdão de pecados. Precisa cumprir a cartilha. Era assim que os fariseus viviam. Lembra dos fariseus que brigavam com Jesus? Era desse jeito.
Não ligavam para o coração, para arrependimento, para mudança. Ligava se estivesse conforme o padrão definido por eles. Se é um bom judeu, se é um bom fariseu, é claro que é crente. E quando a teologia está errada, o comportamento também fica errado. Quando a gente não entende a palavra de Deus, não estou falando de entender, que ninguém entende também assim. E é compreensível a palavra de Deus. Dá para aprender o que está escrito, dá para entender. Mas quando a gente não liga em seguir as ordenações de Cristo, a palavra de Deus, as coisas ficam complicadas. A gente começa a viver um falso evangelho, a pregar para pessoas um falso evangelho. E no final das contas, sabe o que vai acontecer? Aquela figurinha, ops, né? Quando acordar o fogo. O cabo e o outro que ele pregou. Rapaz, tu me enganou, macho. Isso aí ganha pro céu. É isso mesmo, é. O que aconteceu? Usar o caráter de Deus para justificar os pecados é uma distorção das Escrituras, uma falta de respeito e temor a Deus e a sua palavra. A bondade de Deus não cria arrogância espiritual, de maneira nenhuma, mas gera arrependimento. E aquela pessoa que se arrepende, ela tem uma vida de quebrantamento. Não de dedo em riste, não de se achar melhor. Afinal de contas, o que é que Deus me deu que não deu a você? Onde Ele me colocou que não colocou você também? Onde eu estava que você não estava também? Para onde eu iria que você não iria também? Então estamos todos no mesmo barco. Pecadores. Eu acho que é Charles Spurgeon que diz que é um mendigo dizendo a outros mendigos onde encontrar pão. Eu achei ali uma fonte de pão eterna. Vamos comer. Aí os mendigos, corre para lá, vamos comer. Mas um não é melhor do que o outro. Tanto o judeu legalista quanto o gentil, eles estavam trazendo condenação acumulada de Deus sobre si. E aqui Paulo vai usar uma metáfora que era bem conhecida entre os judeus, a questão de acumular, não acumule riquezas, né? De guardar coisas, né? E aqui Paulo vai dizer assim, vocês estão acumulando, mas a ira de Deus contra vocês. Vocês estão guardando a ira de Deus contra vocês e um dia isso vai estourar. Deus é paciente, mas a paciência dele tem limite e ele julgará o pecado. Deus demora em se irar, vai levando o máximo que pode para usar de misericórdia, mas vai derramar o seu juízo. Tem dia e hora marcada o julgamento de Deus. Não tem como fugir. Agora o argumento de Paulo vai girar em torno da imparcialidade desse julgamento. Só para você entender como Paulo era cabeçudo no Evangelho. Entendia e escrevia muito bem. Olha o verso 6. Olha o verso 6. Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Agora olha o verso 11. Pois em Deus não há parcialidade. Está vendo o que é que Paulo usa aí? Como é que ele junta? É a mesma coisa. Ele abre um grande parêntese aí na ideia dele, mas ele está usando uma técnica aí de escrita para dizer, Deus recompensará cada um pelo seu procedimento. Porque em Deus não há parcialidade. Ele está resumindo toda a ideia aí do verso 6 ao verso 11. Está dizendo isso, Deus vai julgar cada um e de maneira justa. E é interessante porque Paulo vai falar aqui, vida eterna, paz, glória e honra para aqueles que praticam o bem, mas tribulação e angústia para aqueles que praticam o mal. Aí você pode ler isso aqui e dizer assim, é pelas obras? Mas menino, eu tenho deixado até de fazer as obras. Mas eu descobri agora que é pelas obras. Calma. Não é assim que funciona. Paulo, por mais que pareça estranho aqui, Paulo não está ensinando em momento algum que a salvação se dá pelas obras. O que Paulo está fazendo é destacar as consequências dos atos que temos na nossa vida. E esses atos apontam, atestam para algo. Já dizia John Stott que a presença ou a falta de fé que nos salva no caso, ela é vista nas boas ações e no amor que fazemos ou deixamos de fazer as coisas. É aquela ideia, não faço porque sou salvo,
para ser salvo. Faço porque sou salvo. Um crente sem obras, já dizia Tiago, cadê tua fé, macho? Deu um desmantelo aí. Alguma coisa aconteceu. Né? O que Paulo está trazendo aqui é o procedimento daqueles que são salvos. Se você é salvo, se comporte como tal. Né? A ideia da árvore ser conhecida pelos seus frutos. Paulo enfatiza a importância de uma vida de boas ações. Não em cumprir condições necessárias para ser salvo. Paulo não está falando aqui de uma cartilha. Isso é mais uma motivação, digamos, de uma condição já estabelecida, do que a realização para estabelecer uma condição. Entenderam? Paulo está falando aqui, ó, vocês são salvos. Vivam desse jeito. Porque são salvos, vocês viverão desse jeito. Não é o contrário. Façam, ajam assim e vocês serão salvos. Não é essa a ideia. Se você for ver Efésios 2:8, o verso 10 vai falar justamente isso, salvos para as boas obras. A salvação ela já foi estabelecida em nós. E não é algo que possamos alcançar por nós mesmos. Ela é presente. E todos os termos que Paulo vai usar aqui são escatológicos. Tanto a retribuição para o bem, como a retribuição para o mal aqui. Tanto a honra, paz, glória, como tribulação e angústia. São termos que serão dados no futuro, pós-julgamento. E no final do argumento de Paulo, ele vai então mostrar o papel da lei e a intensidade a qual o julgamento de Cristo se dará. É interessante porque Paulo aborda o papel da lei no julgamento e coloca judeus e gentios, os que têm e os que não têm lei, no mesmo patamar. E que ambos serão cobrados do mesmo jeito. Porque ambos tiveram revelação da parte de Deus. O judeu é a revelação escrita, o gentio a criação. Mas ambos serão julgados diante de Deus. Da mesma forma, sem escapatória. E o judeu, ele se achava salvo simplesmente por estar na comunidade dos judeus. Né? Por estar naquele grande grupo, naquele grande bolo, ele enxergava a salvação coletiva. Só que Paulo muitas vezes vai falar aqui, ó, você, toda alma, aquele, Paulo vai resumindo assim como Cristo fez a salvação para ser algo pessoal, algo singular. Não é aquela ideia que, porque meu pai e minha mãe é crente, eu sou crente e salvo também. David Mack disse uma frase que ficou na minha cabeça. Ficou outras, mas eu quero falar de uma que ficou. Que ele vai dizer que Deus só tem filhos, Deus não tem netos. Sabe o que significa isso? Deus odeia os netos. Não, calma. É que eu sou crente, sou filho de Deus. Meu filho, por ser meu filho, também é crente. Então, já que eu sou filho, meu filho, Deus, filho, avô. Não funciona assim. Ou é filho ou não é, né? Não funciona desse jeito. Porque essa ideia existe nos tempos de hoje. Ele está na igreja, foi criado, nasceu na igreja parteira. Tem um ministério de parto na igreja, a mulher bota o menino para nascer. Nasceu lá, é isso, é aquilo. Não funciona desse jeito. Filho de peixe, aqui não é peixinho. Precisa se converter, não há méritos diante de Deus. Lembra do Alto da Compadecida? Ali tem uma teologia muito boa, rapaz. Rapaz, que coisa, né? Quando eles estão lá no julgamento, o padre e o bispo, cadê a filha para os eclesiásticos? Cadê? Parece até pastores, né? Aqueles pastores mais empoderados, né? Essa plebe aqui, essa mundiça. Alguém pode ligar o ar-condicionado para mim, né? Esse cara fala, não, meu amigo, aqui está todo mundo lascado. Não tem conversa, não tem para onde correr. Chegou a hora da verdade. Por isso que João Grilo fala, então, comigo vai dar errado, que era na mentira, né? Então, é hora de ser julgado. Não tem nenhum mérito diante de Deus. Não tem ninguém que possa falar assim, Senhor, não, fica na tua aí que é melhor. É melhor ficar calado. Calado está errado. É um ditado teologicamente correto esse. Então, no dia do juízo, Deus julgará os segredos dos homens por meio de Cristo. E tudo será revelado. Tudo. As pessoas pensam que vai ter um telão, né? Aí, Arthur, vem para cá para frente. Aí mostra Arthur mentindo para a mulher. Não quero não, mentindo para a equipe de louvor.
Eu não vou poder tocar não, bicho. Tô doente. Né? E o pessoal vendo ele em casa tocando guitarra, ó. E a mulher chorando, vai tocar na igreja. Não é assim, não vai funcionar, não é desse jeito não. É desse... A galera já ouviu falar nisso, um telão, os pecados passando, né? Imagina quando é que demorar esse julgamento. O inferno ia ser ali, né? A fila é uma coisa do capeta mesmo, né? Olha a tua fila aí, teu número aí. 1 bilhão, 300, não sei quanto vai. Vai demorar demais. E quem está salvo no céu, né? Não funciona assim. É um julgamento que vai ser trazido à lume quem somos de fato. Porque tudo que você pensa, sente e faz, não estando em Cristo, é pecado. Então vai ser espremido quem nós somos de fato. E Deus julgará de acordo com quem nós somos. A gente pode até se enganar. A página 2, que não tem como se enganar completamente. Mas a Deus não tem como enganar. Não tem. Porque Deus julgará os pensamentos e todas as nossas motivações. Coisa terrível, né? Diante de Jesus. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, como é que eu escapo de um julgamento desse? Como é que eu vou fazer? Não dá para se arrepender lá, viu? Dá para chegar lá e dizer assim, não, eu me arrependo desse aí, esse aí também. Sabe aquelas orações? Perdoa todos os meus pecados. Todos que eu cometi ontem, depois, tu sabes. Olha, vai, né? Eu não tenho uma lista, tu tem, então, problema teu, tu sabes. Ou então dizer assim, eu me arrependo. Ou então apelar pela bondade de Deus. Aí nessa parte aqui tem uma distinção abissal do Alto da Compadecida, né? Não há mediadores, não há intercessores. Existe aqui, no dia do julgamento, acabou a boquinha. Não tem para onde correr. Aquele que intercede vai estar sentado na corte, julgando, que é o próprio Senhor Jesus. Então não tem o que fazer. Não tem para onde correr. Então você pode pensar assim, meu Deus do céu. E não é legalismo, moralismo, nada disso que vai nos salvar. A Bíblia diz como é que pode ser salvo nesse julgamento. Olha o verso 13. Porque não são os que ouvem a lei, que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Amém? É só cumprir a lei que a gente vai para o céu. Que coisa linda. Vai ser justo diante de Deus. Se é isso, porque eu disse antes, né? Pregava até o 13. Agora a gente pensa, sabe o quê? Agora foi que lascou mesmo. Se estava feio o negócio, chega num ponto desse, é para cumprir a lei, ninguém vai ser salvo. Quando Deus abrir lá o notebook dele, o tablet, e começar a ver os nossos pecados, não tem para onde correr. Eu não tenho o que fazer. Preste atenção, meus irmãos. Não é a ira ou o julgamento vindouro de Deus que vai nos levar ao arrependimento. É a sua bondade que leva o homem a se arrepender. É o caráter de Deus. É o seu amor que faz o homem se arrepender. Vendo o que ele fez mediante a seu filho. A pergunta que fizemos no começo, como a gente pode cultivar um ambiente de compreensão, de respeito mútuo e de empatia na igreja, é olhando para o julgamento de Deus. Porque Deus mostra por meio do seu julgamento que todos precisam de arrependimento. Preste atenção que a gente está caminhando para o fim do sermão. De todas as coisas eu não sei, mas preste atenção. Deus, ele vai julgar todos de maneira igual. Porque todos estão na mesma condição diante de Deus. Por isso, é uma boa motivação para sermos misericordiosos e graciosos com os outros. Porque estamos no mesmo barco. Até aquele que está em Cristo, ele não tem diferença daquele que não está. A diferença está naquilo que foi feito sobre ele, naquilo que foi derramado sobre ele, naquilo que foi colocado nele. Mas ele é um pecador, tão miserável quanto aquele que não está em Cristo. Viu? Deus o vê de maneira diferente? Óbvio. Não como um privilegiado, mas como alguém que foi resgatado pela graça. Mas a gente aqui tem que se colocar no mesmo patamar
de qualquer outro pecador. Porque é o que somos, pecadores. Em Romanos 2, do 1 ao 16, o que está sendo tratado aqui é justamente a hipocrisia de julgar os outros, enquanto pratica as mesmas coisas. Tanto judeus como gentios achavam que podiam justificar diante de Deus sem se arrepender, pelas leis que seguem. O ensino de Paulo está em acordo com Mateus 7, 1, onde Jesus não proíbe o julgamento, mas ensina como julgar. Eu adoro quando alguém usa esse versículo. Não julgueis. Ele já está julgando quem está julgando, né? E está julgando da maneira errada. E usando o versículo errado. O foco não é a proibição no julgamento, mas como o julgamento é feito. Jesus critica o julgamento precipitado, mas encoraja o julgamento daqueles que rejeitam a mensagem e atacam o evangelho. Mas ele vai balizar como esse julgamento deve ser feito. Porque quando a gente assume um julgamento precipitado e estabelece nossos próprios critérios para julgar, a gente está agindo de forma inadequada. Pois esse é um papel só de Deus, de ter os seus critérios para julgar. Quando a gente julga outro, mas pratica as mesmas coisas, também estamos nos condenando. Porque é uma régua só. Jesus Cristo mesmo diz, cuidado como você julga o outro, porque vai ser do mesmo jeito julgado. Preste atenção. Tanto o julgamento do legalista quanto do moralista resulta em condenação, porque todos são indesculpáveis. Pois a falta da presença da graça e da empatia leva a um julgamento errado. Quando julgamos o outro sem graça ou empatia, nos colocamos acima das pessoas, como se fôssemos perfeitos, juízes elevados, que temos poder para fazer isso. No entanto, estamos apenas roubando um direito de Deus de julgar as pessoas. Não se trata de proibir o julgamento, mas de fazê-lo de acordo com os critérios de Deus. Isso inclui graça e empatia. Porque quando a gente julga alguém sem graça e empatia, é como se a gente estivesse colocando para a pessoa a nossa maneira de ser crente e de viver, e anulando a graça de Deus e os critérios de Deus para salvar, para conduzir a pessoa ao arrependimento e para a salvação. A gente quer reescrever como a salvação funciona, o julgamento funciona e os critérios de Deus. E nós não somos ninguém para fazer isso. Absolutamente ninguém. Ao conformar com um padrão legalista e moralista, como uma maneira de alcançar a salvação, a gente está ignorando o arrependimento que o Evangelho pede para alguém ser salvo. Você não precisa se arrepender, você precisa ser legalista ou moralista. Você precisa se parecer com isso aqui, não com Cristo, e você será salvo. Meus amados, a situação do mundo em que vivemos, ela é calamitosa. A gente vive num mundo caído, num mundo terrível, de certa forma. E esse mundo dá provas constantes que precisamos de um Salvador. E a desgraça desse mundo também revela algo bem irônico, o quão Deus é bom. Ixi, agora você viajou, agora sem tomar remédio, não sei quantos dias, viajou agora. O mundo entregue ao pecado, a depravação do homem, aos estágios que vimos aqui no capítulo 1, é um mundo que foi afastado de Deus. De certa forma, há uma falta da presença de Deus, entre aspas, em alguns aspectos desse mundo. Então, quando a gente olha a degradação desse mundo, que é falta de Deus, a gente vê que o oposto disso só pode ser algo muito bom. Só pode ser algo muito bom. Se você olha para a desgraça desse mundo, para a queda, para toda a maldição sobre esse mundo, e vê que isso é uma falta da presença de Deus devido ao pecado que nos afasta dele, Deus só pode ser uma coisa muito boa. A presença de Deus só pode ser algo muito bom, porque a ausência dela causa tudo isso. Preste atenção.
mas Deus nos chama a confiarmos em sua bondade. Eu quero terminar trazendo, eu não costumo falar de outros textos quando vou pregar, mas eu quero trazer como o evangelho se encaixa, né? Como o evangelho é bonito, né? Porque Paulo não está falando aqui nada dele, apesar de falar meu evangelho. Ele está pregando o evangelho de Cristo. Ele está pregando aquilo que os profetas e a lei apontavam e foi esclarecido no Senhor Jesus. Cristo contou uma história sobre um jovem que pegou o dinheiro do pai e caiu na gandaia. Foi para vaquejada, para safadão, foi para tudo que não presta. O bicho caiu na desgraça maior do mundo. Foi para a festa do sabugo. Diz aí, Vinícius. Fala, papai. E esse jovem se encontrava perdido, mas ele reconheceu a condição de pecador e percebeu a generosidade do Pai, a bondade de Deus e não a nossa condição caída é que nos leva ao arrependimento. Não é a miséria que a gente se encontra, aquela ideia besta e brega e cafona. Ou é pela dor, ou é pelo amor. Não encontra respaldo na Bíblia. Em lugar algum. Só se for pelo amor de Cristo, só se for pela dor que ele sentiu. Aí eu concordo. Mas é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Se aquele jovem olhasse só para as dificuldades, ele podia ficar em crise. Ter saudade do pai, da casa, mas cair em uma solidão, em um desespero. Mas as dificuldades de aquele jovem o ajudaram a enxergar o pai de maneira diferente. E foi a bondade do pai que o levou ao arrependimento. Olha o texto. Lucas, você não precisa abrir não, depois você olha aqui, preste atenção, você lê em casa. Você já tem o exercício. O verso 17, capítulo 15 de Lucas. Caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem? Comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Está vendo a bondade de Deus? E ele volta e encontra o pai dele o esperando. E algo interessante acontece. O irmão mais velho volta e vê toda aquela alegria de receber o seu irmão mais novo. E pergunta assim: ei, que culto de ação de graças é esse? Culto de gratidão é esse que está acontecendo aí? Foi teu irmão que voltou. E ele não admite isso. Como é? Não é assim não. E procura o pai, né? Você sabe da história. Esse sem vergonha voltou, gastou tudo que tinha, não se parece comigo, nunca se pareceu com um dos nossos, nunca esteve aqui com a gente, e fez tudo que não presta e vai embora e tu o recebe. É interessante, né, que o verso 30 diz assim, ó: mas quando voltou para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens, dizendo para o pai: com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É a bondade de Deus, meus irmãos, que nos leva ao arrependimento. Não é uma cartilha, não é exigências, não é se somos isso ou aquilo. É a bondade dele. Quando esse jovem se lembrou do pai dele, ou como o pai dele é bom com os empregados. Lá tem comida de sobra. O caba come até folgar o cinto. E eu aqui vou voltar para o meu pai. E é engraçado que o irmão mais velho, nós... Não é assim. Não é desse jeito. Tem que pagar o preço. Simples assim? Se arrepender e voltar? Não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas o pai, amoroso,
meu filho, vamos entrar. Teu irmão estava morto. E foi a minha bondade que trouxe ele de volta. Amém?